E aí galera, estamos nós aqui de volta, na verdade, partilhar ainda um pouco mais sobre essa dimensão do corpo dentro da nossa vivência de fé, especialmente entendendo o corpo como um lugar teológico. A partir daquilo que vocês partilharam, eu queria elencar alguns pontos, né? Vou ficar de óculos ainda alguns momentos, né? Não consegui ler. Eu conseguir ler, na verdade. E eu queria elencar alguns pontos, né? Como critérios de discernimento dentro daquilo que vocês partilharam, né? Que é, diante de tudo aquilo que foi falado até agora, a gente começa a notar que existe uma certa contraposição ao culto ao corpo. Na nossa sociedade isso é muito comum, né? De um certo culto ao corpo. De que eu só estou bem quando o meu corpo está confortável, tranquilo. Quando eu estou com minhas horas de sono tudo bem, né? Quando eu estou zen. Ou quando eu estou tchutchucão, na verdade, assim, vem tchutchuca, né? Quando eu estou assim, tesudinho, na verdade, que nem eu, né? Agora vocês podem notar que o cara é tesudinho, só que não. Então existe uma certa contraposição, porque o culto ao corpo, ele reduz a pessoa ao que é o seu corpo. E o corpo, ele faz parte da nossa realidade temporal, não da nossa realidade eterna. Ainda que ele seja expressão do amor, vocacionado à eternidade, ele ainda não é expressão da eternidade. Por quê? Porque ele um dia morrerá, ressurgirá, mas não esse mesmo corpo corruptível, mas um corpo glorioso como foi o corpo de Jesus, que certamente não tem a mesma imagem. Né? Senão, Maria Madalena, na ressurreição, teria reconhecido Jesus de primeiro, os apóstolos teriam reconhecido Jesus de cara, que viveram 3 anos dia a dia com eles. Então é um corpo glorioso, a gente não sabe como isso vai ser. Do mesmo modo, existe uma certa contraposição entre um dualismo, entre corpo e alma. Corpo pecador e alma santa, corpo eterno, alma eterna e corpo perecível. Existe uma certa contraposição de tudo aquilo que a gente falou. A negação do corpo, de pensar que o corpo é ruim, que ele precisa sofrer, que ele deve ser maltratado, que eu vou andar desleixado e assim por diante, né? Então não existe nenhum culto ao corpo, não deve existir, né, com certeza, um certo dualismo na nossa vivência de fé. E também existe uma certa diferenciação daquilo que se chama de autoidentificação a nível corporal. O que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que ela tem sua autoidentificação a nível corporal, quer dizer que ela está dizendo que a sua identidade mais profunda está em ser corpo. Então, quando alguma coisa com o seu corpo não está conforme lhe agrada, o mundo acabou. Ela se sente mal, ela se sente depressiva, ela se sente para baixo, ela não se sente bem. Ou quando está vivendo uma situação que não é uma situação de prazer, situação desconfortável, né? E aí a gente vai notando que toda essa cultura ela vai contra a vida. Por exemplo, uma mulher ter mais de um filho, mais de 2 filhos, mais de 3 filhos. É um sacrifício para a mulher, ela sofre, não sei o que lá. É um sacrifício para o pai que tem que se mortificar, gastar o seu dinheiro. E assim por diante, né, pessoal? A gente nota que essa cultura ela não é conforme o Evangelho, porque ela não é conforme a vida. Porque o marido, se ele vê assim a sua mulher só tem importância para ele na medida em que o seu corpo importa para ele. E com o declinar dos anos, abandoná-la, na verdade. Então a gente nota que existe toda uma diferenciação entre uma diferença, né, do culto ao corpo, do dualismo e da autoidentificação a nível corporal. Mas pelo contrário, quando existe uma autoidentificação a nível espiritual, ou seja, eu me identifico com aquilo que Deus pensa de mim, o meu corpo começa a ser uma expressão melhor daquilo de quem eu sou. E aí não existe também um reducionismo daquilo que eu sou aos meus caracteres parciais, ou seja, de maneira mais clara. Eu não me reduzo simplesmente ao meu corpo, ao meu psicológico, ao meu espírito. Porque uma pessoa que vive uma autoidentificação a nível corporal, por exemplo, se ela tem uma mancha na perna que ela não gosta, Deus me livre. É uma loucura. Se briga, se está sempre de cara fechada, se alguém, por exemplo, bagunçou com o seu cabelo, é uma coisa horrível, não é verdade? Ou se, por exemplo, um menino, um garoto se sente mais gordinho que os outros, se sente menos considerado. Poxa, será que é só isso que importa, na verdade? Então os nossos corpos, eles têm uma vocação a esse encontro, e esse encontro ele deve ser permeado de castidade. Por quê? Porque a castidade é a vivência da sexualidade de uma maneira equilibrada. A castidade não é o celibato, como uma maneira de se viver a sexualidade.
Mas a castidade é uma vivência da sexualidade equilibrada. De igual modo, a sexualidade não é negar a minha sexualidade, negar os meus desejos, negar os meus sentimentos mais profundos, mas pelo contrário, é uma revelação da minha identidade pessoal. Uma pessoa que vive uma sexualidade desintegrada, desorganizada, ela certamente não consegue expressar-se através do seu corpo, porque ela vai estar constantemente se sabotando, né? Por exemplo, ela tem vontade sincera de amar, vontade sincera de amar o seu esposo, o seu marido, o seu namorado, mas constantemente o seu corpo está se sobressaindo, o seu corpo está se manifestando, está lhe traindo, está traindo esse amor. Por quê? Porque uma sexualidade desordenada, ela vai fazer sempre isso, usar das pessoas como meios para o prazer pessoal. Vai existir aquela inversão do prazer com o amor. Isso, e aí vai ser uma traição, porque lá no fundo do seu coração você ama aquela pessoa, mas através das suas atitudes, seja por uma falta de formação, seja talvez por uma desordem afetiva, você não tem capacidade de amar, porque você é imaturo a nível corporal. Você não educou o seu corpo para o amor, não é verdade? Dentro dessa dinâmica, pessoal, nós começamos a entender também que o corpo ele é a expressão do divino, né? O corpo, né, ele é o lugar do sacrifício, do culto, da oração, o local da missão. O sacrifício, o culto, a oração e a missão, eles são feitos no corpo. Tente fazer, por exemplo, uma oração profunda dentro do ônibus. Talvez você consiga, mas eu lhe garanto que isso não vai fazer parte do seu cotidiano não, porque não dá, porque é difícil. Talvez por uma graça especial o Espírito Santo lá, pá, pei, puf, faça o negócio acontecer, tá entendendo? Mas o cotidiano não é assim. E aqui, pessoal, o local que eu chamo de sacrifício não é simplesmente a mortificação, a gente vai comentar sobre isso. Mas o sacrifício é tornar sagrado. Através do nosso corpo, nós tornamos sagrado algo, né? Essa é a palavra sacrum officium, do latim, fazer sagrado, né? Um ofício, um trabalho sagrado. E através do nosso corpo nós fazemos isso, né? Aqui na Casa da Comunidade de Vida nós temos uma capela, então, e o Santíssimo Sacramento aqui dentro, o corpo de Cristo, né? O verdadeiro corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que eu vou para o meu quarto, eu passo em frente à capela. E através do meu corpo eu manifesto a sacralidade da capela. Eu faço uma reverência, me ajoelho quando tenho uma oportunidade, faço o sinal da cruz. Todas as vezes que eu saio do meu quarto, porque Jesus mora comigo e eu preciso sacrificar isso por Ele, ou seja, eu preciso tornar isso sagrado, né? Vocês me entendem? Então, também através do nosso corpo, a expressão do nosso louvor, da nossa doação de nós mesmos, um amor que não é doação de si mesmo, e essa doação não se expressa no corpo, pessoal, sinto dizer, mas não é um amor verdadeiro. Por exemplo, se o namorado e a namorada dizem que se amam, mas não tem tempo para passar juntos, ou seja, que os seus corpos estejam um ao lado do outro no tempo adequado, na distância adequada, vocês estão entendendo? Então o relacionamento começa a se desgastar, porque não se gastou o tempo, não se passou o tempo nessa comunhão dos corpos, né? Com certeza, mas também a comunhão de coração através do diálogo e etc. O nosso corpo também ele se apresenta nessa expressão do divino como o templo do Espírito Santo, um local privilegiado da manifestação da força, da glória e da graça do Espírito Santo. São Paulo diz, né? Tende em conta que os vossos corpos são templos do Espírito Santo. Não profanem os corpos de vocês, porque eles têm uma índole sagrada, uma capacidade de expressar amor. E aí entra, pessoal, nessa dinâmica, quando a gente entende que o nosso corpo, o corpo do outro, ele é templo do Espírito Santo, o nosso coração se sente mais movido a ter o dom da piedade, aquele dom do Espírito Santo, que fala isso a São João Paulo II nas suas catequeses, que é aquele respeito profundo que o homem encontra para com o corpo da mulher, e que a mulher encontra para com o corpo do homem, se aproxima do dom da piedade do Espírito Santo. Porque o dom da piedade é exatamente essa reverência, essa reclinação diante do divino. Não lembro quem foi, e eu não lembro se a história é verdadeira, não sei se a história é verdadeira, mas se fosse, né, ou se for verdadeira, ela é digna de nota, né? Mas eu queria contar ela mesmo assim. Parece que tinha um santo, né, que há muito tempo atrás, ele andando pelos matos, né, e encontrou uma mulher tomando banho nua, né? E ele se ajoelhou e começou a chorar, né? Talvez você pense que ele estivesse chorando por causa do pecado, né? Mas um outro irmão que estava com ele perguntou para ele o que era aquilo, né? E aquele santo disse: porque vejo
a beleza que Deus colocou em todas as suas criaturas. Meus irmãos, será que um dia o nosso coração vai estar convertido a esse ponto de ver a beleza do Criador, de não querer de modo algum usar daquela outra pessoa? Porque nós, na nossa inclinação pecaminosa, nós não temos piedade, essa reverência para com o corpo dos outros, né? Quando eu vejo o corpo de um pobre sofrendo, o meu coração ele não se move, porque ele não tem o dom da piedade do Espírito Santo. Se eu vejo meu irmão morrendo de fome, meu irmão sofrendo nas suas doenças, o meu coração não se move, porque não existe piedade. Por isso, pessoal, eu queria convidar que vocês rezassem pedindo: Senhor, derrama no nosso coração o dom da piedade do Espírito Santo. O dom de verdadeiramente eu ser reverente. E eu queria dar um testemunho com relação a isso, né, também. No Lumen, né, como consagrado, nós formamos pequenas famílias, né? E na minha família são 4 homens, ou 5, talvez eu esteja esquecendo de alguém, mas 4 homens com certeza. E as outras 10 pessoas, 9 pessoas são mulheres, né? E eu falo para vocês, pessoal, uma coisa assim, com toda humildade. Eu não tenho desejos nenhum pelas minhas irmãs da minha família. Porque eu tenho um respeito, uma reverência tão profunda, tão intensa por elas, que eu sinto um sentimento de adoração a Deus em ver a beleza delas. Porque se vocês virem, né, depois tiverem a oportunidade de conhecer minhas irmãs, são todas muito lindas, né? Minhas irmãs da minha família, né? Da minha família de sangue também, minha irmã é linda demais, mas eu estou falando aqui das minhas irmãs de comunidade, né? Então, e isso, pessoal, é um dom particular de piedade, você está me entendendo? Então, e o pudor e a modéstia, né? O pudor faz reverência a esconder os caracteres sexuais para revelar o amor, eu vou falar um pouco mais sobre isso, e a modéstia é se vestir conforme as ocasiões. Ou seja, uma pessoa que se veste com um mantuzão preto, pode até estar sendo púdica, né? Vivendo pudor, mas não está sendo modesta. Ou seja, uma mulher ou um homem, né, que tem um olhar modesto, um vestir-se modesto, o que quer dizer? Que ele esconde os seus caracteres sexuais na medida em que esses caracteres sexuais podem esconder o amor. Eles só revelam seus caracteres sexuais na medida em que eles revelam o amor. Vou usar um exemplo bem prático que eu sempre uso nas minhas formações, né? Tu imagina, por exemplo, tu tá andando na rua e tu vê aquela mulher com uma saia tinindo, assim, na verdade é um cinto, né? É tão pequeno que é um cinto. E a primeira coisa que você pensa certamente é o quê? Meu Deus, que mulher virtuosa, que mulher cheia de qualidades. Essa mulher, eu quero que seja a mãe dos meus filhos. Essa mulher deve ter uma família extraordinária. Essa mulher é uma mulher cheia de virtudes intelectuais. É isso que a gente pensa, pessoal. Vamos ser bem sinceros. A gente pensa assim, né? Lá em casa, ia fazer um estrago, não é verdade? Por quê? Esses caracteres sexuais dela estão escondendo o amor. Não estão revelando. Estão, na verdade, impulsionando para que nós usemos da outra pessoa. Você está me entendendo? Então, uma pessoa que se veste pudicamente, modestamente, é uma pessoa que sabe se vestir conforme a ocasião. Não é se vestir como uma freira, né, como um padre. Deixa que eles se vestem assim. Mas se vestir de maneira digna, né, que revele o amor. E eu falo muito isso, pessoal, porque, especialmente para as mulheres, isso é muito forte, né? Porque as mulheres dizem, não me visto para minhas amigas, né? Isso é verdade, né? Isso é bem próprio da característica feminina, de que ela não se veste para simplesmente mostrar o seu corpo, né? Mas lá no fundo, pessoal, lá no fundo, a mulher ela faz isso no sentimento de mostrar a sua sexualidade que instintivamente é muito mais fraca na mulher. Quando eu digo muito mais fraca na mulher, eu não estou dizendo que a mulher é o sexo frágil, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você comparar com o homem, a sexualidade do homem ela é tão forte que ela se expressa impulsivamente. A ereção, na verdade, vocês terem ideia, quando o homem se sente atraído por uma mulher, a polaridade da sua pele, né? Ou seja, aquela carga energética que existe na pele de todo ser humano, ela muda um pouco. Existe uma mudança na polaridade, o batimento cardíaco, respiração, a pupila dos olhos muda. Existe a ereção, não é verdade? Ou seja, a sexualidade no homem ela é muito forte, ela é muito impulsiva. Por isso que o homem não sente necessidade de mostrar a sua sexualidade, mas de capturar, de ver a sexualidade do outro para que isso estimule a ele.
Já a mulher é o contrário, ela sente a vontade de mostrar, porque sente em si mais fraca, vocês entendem? Então o processo de maturidade do homem e da mulher com relação ao pudor e à modéstia é uma maturidade que precisa ser alcançada no conhecimento de si mesmo e do outro. Eu, como homem, por exemplo, o meu pudor ele deve andar sempre a nível dos meus olhos. Claro que eu não vou andar mostrando as minhas partes sexuais, né? Aquelas partes que atraem, porque isso também não faz parte da masculinidade, né? Do ser homem, mas também eu vou procurar controlar os meus olhos, né? Ter um olhar púdico, um olhar fiel, né? Um olhar comedido sobre as coisas, não ter um olhar curioso. E as mulheres precisam ter, né, aquela sabedoria na hora de se vestir, não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, né, dando continuidade ao nosso tema, só contar uma história rápida, né? Por exemplo, para vocês entenderem bem, meninas, do que eu estou falando, né? Quando a gente vai no mercadinho, certamente a Coca-Cola que a gente pega não é a que está mais na frente, é a que está lá atrás, na verdade, porque as melhores coisas elas estão sempre escondidas, viu, meninas? Valeu! Então, nisso nós começamos a entender que o corpo como expressão do divino, talvez a primeira imagem, né, e o que eu procurei elencar muito é a expressão do divino de Deus, né? Mas também eu queria mostrar que o corpo é a expressão do divino no sentido que o nosso espírito ele é divino, né? Porque ele comunga da vida eterna de Deus, porque ele foi banhado pelo batismo no Espírito Santo. Então é preciso entender também uma certa reconciliação com a sua identidade sexual. Um homem que aceita ser homem, uma mulher que aceita ser mulher. Pessoal, nisso que eu estou falando, eu quero mostrar para vocês que a igreja ela nunca entendeu bem essa questão dos gêneros, de masculino e feminino. Porque o gênero, por exemplo, a homossexualidade e a heterossexualidade, ela não é um gênero eterno, porque ela surgiu na década de 60. O termo homossexualidade surge na década de 60. Do mesmo modo, se impressione você ou não, o termo heterossexualidade surge na década de 60, na mesma época, porque um é uma contraposição ao outro, na verdade. A igreja ela não se fixa sobre o que você é atraído sexualmente, mas aquilo que você é. Você me entende? Porque o termo heterossexualidade reduz a pessoa à sua tendência sexual. O termo homossexualidade reduz a pessoa à sua tendência sexual. E a igreja não entende as pessoas reduzidas às suas tendências sexuais. Ela entende a pessoa como um ser, e o ser como se manifesta como homem e como mulher. E a vocação de todo homem, escrito no seu psicológico, no seu espírito, mas também no seu corpo, é a paternidade. E a vocação de toda mulher, escrito no seu espírito, no seu psicológico e no seu corpo, é a maternidade. Por isso que um conselho para a maturidade a nível espiritual, psicológico e corporal é o quê? É um engrandecimento das virtudes masculinas e femininas. E como isso se complementa dentro do corpo do ser humano. Isso é que a igreja chama de identidade sexual, porque a sexualidade ela não faz parte somente do meu corpo, do meu genital, mas ela faz parte do meu ser, porque a maneira como eu penso é uma maneira de homem, a maneira como eu falo é uma maneira de homem, a maneira como eu olho para as coisas, como eu aprendo as coisas é uma maneira de homem, a maneira como eu rezo, pessoal, é uma maneira de homem, a maneira como eu ando é uma maneira de homem. A maneira como eu me relaciono, como eu converso é uma maneira de homem, vocês me entendem? Então, existe uma necessidade de uma reconciliação dentro dessa perspectiva. Uma reconciliação consigo mesmo dentro da sua história de salvação pessoal. Né? Entenda bem, eu não estou aqui dizendo, por exemplo, que é necessário que haja uma negação do instinto homossexual, do instinto heterossexual. Mas é necessário uma integração desse desejo, contrapondo aqui, né? Eu falei de instinto, não que eu concorde com o termo, né? Exatamente, eu estou contrapondo, né? O desejo, uma integração desse desejo com o nosso coração, com a nossa identidade, com aquilo que é vocação, com aquilo que gera vida. Vocês estão me entendendo? Para vocês entenderem mais concretamente o que eu estou falando, vou dar um testemunho para vocês. A minha vocação é ser celibatário. E eu tenho um desejo heterossexual, ou seja, eu sinto atração por mulheres. Se eu deixar esse desejo levado até as últimas consequências dentro da minha vida, eu vou deixar que esse desejo pecaminoso, ele persevere dentro do meu coração. Vocês estão me entendendo? Então,
é um desejo natural, mas que eu preciso reintegrar isso dentro da dinâmica da minha vocação e do amor de Deus dentro para mim. Vocês estão me entendendo? Então, eu, por exemplo, não paro de sentir o desejo, não paro de sentir a atração, e etc. Mas, por outro lado, eu começo a organizar a minha vida de uma maneira madura, não repressiva, para eu poder viver conforme a minha vocação, conforme o que Deus quer de mim. E eu falo para vocês, pessoal, como alguém que já viveu alguns relacionamentos também desordenados, dentro do âmbito da sexualidade, que eu sou muito mais feliz assim, sendo celibatário, tendo consagrado a minha virgindade a Deus, porque eu não nego a minha sexualidade, mas eu me expresso a minha sexualidade de outra maneira, de uma maneira diferente, especificamente em fazer de mim mesmo um dom, uma doação para os outros. E ao final de contas, essa é a vocação da sexualidade, doar-se. O homem e a mulher, eles se encontram plenamente quando eles se doam um ao outro. E é claro, doação de corpo, de alma e de espírito. Eu, Deus amado, dentro da minha vocação, eu me dou de corpo, alma e espírito, meu chapa. Eu moro dentro do caso da comunidade de vida, eu trabalho por ela, o meu corpo, ele se gasta nisso aqui. Do mesmo modo como um marido se gasta pela sua esposa. Então, voltando ao tema central, né, falando um pouco aprofundando sobre essa questão da identidade sexual, nunca entenda a identidade sexual como gênero, porque o gênero faz parte de uma escolha. As coisas têm gênero. Se você olhar na matemática, na gramática fundamental, as coisas têm gênero. O masculino e o feminino faz parte de caneta, de sofá, de televisão, de janela, de cama, não é verdade? De pé, de mesa, não é verdade? Mas o masculino e o feminino não faz parte da identidade do ser humano, seria reduzir ele a um aspecto. Seja um aspecto corporal, ou seja, dizer que eu sou homem somente porque tenho, perdão a palavra, um órgão genital masculino, um pênis, e não somente a um psicologismo, né? De que eu sou o que eu quero ser, porque a minha mente ela é aquilo que ela quer ser. Não, eu preciso integrar essas dimensões. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo propor aqui é uma negação aos reducionismos, aos psicologismos, de achar que você é aquilo que está dentro da sua cabeça. Não, o seu corpo também é importante, cara, na sua expressão, porque se você sente como mulher e tem um corpo de homem, existe uma certa desconexão aí. Se você tem um corpo de mulher e sente como homem, existe uma desconexão aí. Entenda bem, eu não estou negando a questão de sentimentos, eu não estou negando a questão das atrações, né? Mas é necessária essa integração da personalidade do ser humano como um todo. Também eu estou negando aqui o machismo, completamente, porque é uma redução a uma prioridade do homem em relação à mulher. Estou negando também aos feminismos, vocês me entendem? Então, isso tudo ele é fundamental, né? Então, por fim, né, como último tema, eu queria falar que o corpo ele é a expressão do nosso estado de vida. O corpo ele manifesta o meu estado de vida. Eu preciso viver no meu corpo conforme o meu estado de vida. Se minha vocação é o matrimônio, eu começar a me educar para a fidelidade, para a constância, para a paternidade. Eu começar a trabalhar a minha vida para poder me doar aos meus filhos, a gastar tempo com eles, gastar tempo com minha mulher e assim por diante. Do mesmo modo, se eu tenho uma vocação ao celibato, ao sacerdócio, né? A vida religiosa, eu começar a me educar para isso, porque pessoal, não existe passe de mágica não, é necessário uma educação do corpo, para que o corpo seja também expressão do estado de vida. Imagina se eu, como celibatário, vocês me veem aí sempre, né? Imagina eu de topete, né? De piercing, né? De, sei lá, né? Dando com aquelas calçazinhas coladas. Não estou querendo criar grandes críticas não, tá certo, pessoal? Mas que muitas vezes isso é incompatível com minha vida, porque o povo de Deus não se sentiria próximo de uma pessoa que anda assim, não se sentiria representado, ou seja, eu criaria uma distância, e o meu corpo, ao invés de ser um local de aproximação, dentro da realidade da minha vocação, estou falando de mim, certo? Eu não sei se em outras realidades isso é possível, eu não quero entrar nesse tema agora, mas dentro da minha realidade isso não seria compatível, não seria coerente, você está me entendendo? Então é necessário esse autoconhecimento também, tá certo, meus irmãos? E o nosso corpo, ele por fim tem uma vocação à ressurreição. E a vocação à ressurreição passa pelo nosso estado de vida. Quando eu ressuscitar, eu ressuscitarei como celibatário, como casado. Jesus ele não nega isso quando ele diz que o nosso corpo, nós seremos como os anjos, né? Quer dizer que nós não passaremos mais pela realidade corporal, do jeito como nós conhecemos, marcadas pelo pecado, mas que o homem não amará mais a mulher de uma maneira sexuada, porque
ele amará de uma maneira plenamente espiritual, ou seja, de uma maneira integral, conhecendo a plenitude da outra pessoa. E aí esse sacramento, que é o corpo, que revela a interioridade, já não terá mais um sentido de existir como ele existe hoje. Por quê? Porque a interioridade já será revelada, porque o teu espírito será comungado por Deus e por todos, né? Você continuará sendo você, as outras pessoas continuarão sendo elas, certamente vocês conhecerão seus maridos, suas esposas, mas a maneira de amar será completamente diferente, será tudo em todos, né? Cristo como centro, amando tudo a todos, né? E é por isso que ele fala que o celibato ele já é um adiantamento da eternidade. Porque o ideal de vida do celibatário é amar a tudo e a todos por igual. Isso é extraordinário, não é verdade? Já por outro lado, o matrimônio revela a fidelidade de Deus por cada um de nós. Como dica oracional, pessoal, eu queria lhe convidar a fazer uma recomposição da sua história de vida, a rezar com relação à sua história de vida, né? Essas questões de tudo isso, desses pontos que a gente falou, eu espero que você tenha anotado eles, né? Se não tiver anotado, não tem problema, você reassiste a formação. Tô brincando, pessoal. Para poder rezar com relação a isso, se coloque diante de Deus, pessoal, né? Reze com relação a isso, né? Que é o meu caderninho de informação, mas também é o meu caderninho de oração, né? É necessário a gente anotar, né? Porque às vezes a gente vai precisar partilhar, aprofundar, né, em cada um desses temas, anotar, você relembrar disso, né? Talvez Deus queira falar com você através disso, tá certo, meu irmão? Vamos pedir a presença do Espírito Santo, o auxílio de São Padre Pio, de Santo Antônio, de São Francisco, também de São Felipe Neri, de Chiara Lúcia, de Santa Teresinha, para que eles intercedam e roguem a Deus por nós. Virgem Maria, nós te pedimos, protege, abençoe e guarda o nosso coração. Nós queremos viver uma sexualidade integrada. Nós queremos nos reconciliar com o nosso corpo. Nós queremos nos encontrar contigo, Virgem Mãe. Guarda-nos dentro de ti. Nós queremos redescobrir a beleza que tu mesmo reservou para o corpo dos homens e das mulheres, através da pureza, da castidade, do pudor, da modéstia. Nós queremos, Virgem Mãe, aprender de ti a gerar Jesus em nossos corpos. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, o meu coração inteiramente todo o meu ser. E já que assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal!